Shalom, meus queridos, que Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus. Hoje eu gostaria de fazer com você uma rápida reflexão a respeito de um tema que eu tenho ouvido muitas pessoas serem acometidas por ele, que é o medo. Bom, recentemente eu ouvi uma definição a respeito de medo, né? As que eu encontrei no dicionário não foram tão satisfatórias assim, mas eu ouvi de uma pessoa, né, que ela definiu o medo como um sentimento paralisante. E eu achei isso muito bacana porque todas as vezes que eu penso em medo, eu sempre percebo que o medo gera nas pessoas uma incapacidade de tomar decisões, uma incapacidade de agir, incapacidade de enxergar as coisas como elas realmente são e como deveriam ser. Então, eu achei brilhante essa definição de que o medo é um sentimento paralisante. E quando eu penso na questão do medo, né, eu sempre volto lá no relato do Gênesis, porque o Gênesis ele traz para mim e para você a origem de todas as coisas, né? Então, se você tem alguma coisa relacionada ao seu propósito de vida, às suas coisas mais profundas, volta no relato do Gênesis, que Gênesis sempre vai te dar alguma pista concreta sobre aquilo que você está procurando. E lá no relato do Gênesis, né, no capítulo 3, tem uma passagem que é muito famosa, que mostra quando o ser humano ele resolve desobedecer a Deus comendo do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. E aí, no momento em que eles comem, Adão e Eva olham um para o outro e eles percebem que eles estavam nus. Então, o primeiro sentimento que entra dentro do coração deles com essa percepção é o sentimento da vergonha, porque eles olham, sentem vergonha um do outro e fazem vestes para tampar a sua nudez. Então, o primeiro sentimento que entra depois da árvore do conhecimento do bem e do mal é o sentimento da vergonha. E aí, a Bíblia conta que quando eles ouviram os passos de Deus que vinham todas as tardes para poder ter comunhão com eles se escondem da presença de Deus. E Deus então pergunta: onde está você, Adão? Cadê você? E Adão responde: eu tive medo da sua presença, por isso me escondi. Então, além da vergonha, o medo foi um dos sentimentos mais primitivos que entraram dentro do ser humano quando ele resolve de fato viver uma vida longe de Deus, se rebelando ali contra Deus, contra a sua autoridade e a sua proteção. E eu não tenho como deixar de lembrar de um célebre personagem bíblico, talvez um dos mais famosos e mais importantes ao longo de toda a história bíblica, né, e do povo de Israel, que é Moisés. Né? Moisés, a Bíblia conta que ele estava vivendo em uma terra distante depois que ele partiu do Egito, e aí em um determinado momento, pastoreando ali as ovelhas, ele vê uma árvore e essa árvore pegava fogo, mas o fogo não consumia essa árvore. E aí ele acha aquilo interessante. Quando ele se aproxima daquela árvore, ele tem um encontro verdadeiro com Deus e Deus fala para ele: tira as sandálias dos seus pés, pois onde você está pisando é uma terra santa. E ali Deus revela para Moisés o seu propósito de vida, dizendo para ele que ele iria ser usado para poder libertar o povo dos hebreus, os hebreus do povo do Egito. Só que tinha um grande porém. Moisés não conhecia Deus, mas Moisés conhecia muito bem Faraó. Sabia do poder militar do Faraó. Moisés sabia do poder político do Faraó. Moisés sabia da personalidade do Faraó, afinal de contas eles haviam sido criados juntos. E Moisés também sabia o quão poderoso o Faraó era nas suas artes místicas e mágicas, afinal de contas a gente vê que através das artes mágicas os magos e sábios de Faraó replicaram várias coisas que Moisés fez, coisas milagrosas que Moisés fez. E Moisés também sabia que o Faraó era tido como a presença do Deus egípcio encarnado. Então, Moisés tinha plena consciência com quem ele estava lidando, que era o Faraó, alguém muito perigoso. Mas quem é você que está me enviando? E aí, quando a gente vê os questionamentos de Moisés em relação a Deus, a gente consegue perceber que eram questionamentos muito plausíveis, porque ele não conhecia a Deus. Então, quando chegou alguém e falou com ele: você vai para essa missão, o que acontece com Moisés? Moisés trava, Moisés fica paralisado e começa a colocar um monte de argumentos ali para não ir. Ah, não, mas eu não dou conta. Ah, mas eu sou gago. Ah, mas quando eu chegar diante do Faraó, quem eu vou dizer que é você? Porque o Faraó eu conheço, mas você eu não conheço. E aí Deus dá aquela célere resposta que todo mundo conhece: eu sou o que sou.
O fato, né, que a gente tem ali no relato de Êxodo, né, a gente tem talvez ali um resumo dessa conversa entre os dois, mas o que a gente consegue perceber é que em algum momento o próprio Deus consegue mostrar para Moisés quem ele era, convence Moisés ali de uma certa maneira de que quem era Deus, a ponto de Moisés então aceita essa missão. Mas o fato do que é que muda em Moisés para que ele aceitasse a missão? Não foi porque Moisés criou coragem do nada, mas foi porque em algum momento naquela conversa Moisés teve consciência de quem é que o estava enviando para que ele de fato pudesse aceitar aquela missão, que era uma missão extremamente perigosa, né? Uma missão assim digna de filme, Missão Impossível. E aí, quando eu olho então para a Bíblia e penso nos meus medos, nos medos que as outras pessoas trazem para mim e toda essa situação, eu não posso deixar de recorrer, né, com uma solução para esse medo enquanto sentimento paralisante. Eu não posso deixar de finalizar, né, a respeito desse tema sem observar o texto que está escrito lá em primeira carta de João, no capítulo 4. Nós vamos ler 2 versos aqui, que eles são extremamente importantes para nós entendermos como vencer os nossos medos. O primeiro verso é o verso 8 e diz o seguinte: quem não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Então, nesse texto a gente consegue concluir que a essência de Deus é o amor. Mas não é esse amor frufruzinho, esse amor coraçãozinho, esse amor florzinha como a gente define, né? Ai, Deus é amor, ele aceita tudo. Não. O amor de Deus é um amor perfeito. É um amor que ama, é um amor que se sacrifica, mas também é um amor que julga, é um amor que corrige, é um amor que ele está disposto a fazer tudo por aquele que ama, mas também é um amor que age com juízo, que age da forma como deveria ser. Então é um amor perfeito. E quando a gente avança alguns versos, né, entendendo uma vez que Deus é amor, a gente avança para o verso 18, e aí nós vamos então ler esse texto, mas aonde tem a palavra amor, nós vamos substituir então por Deus, porque nós já entendemos que Deus é amor. E lá no verso 18, 1 João capítulo 4, verso 18, fala o seguinte: no amor, ou seja, em Deus, não há medo. O que isso diz para mim e para você, meu querido? Se você está em Deus, não existe medo. Por quê? Porque, ao contrário, o perfeito amor, ou seja, Deus que é perfeito, expulsa o medo. Porque o medo supõe castigo, o medo supõe temor, o medo supõe horror, o medo supõe paralisia. Então, o medo supõe castigo. E aquele que tem medo não está aperfeiçoado no amor, ou seja, não está aperfeiçoado no seu relacionamento com Deus. Então, muitas pessoas elas acham que para se vencer o medo é preciso de coragem, né? Eu tenho muito respeito pelos trabalhos dos coaches, né? Mas muitas pessoas dizem que para que você vença os seus medos, basta um mindset, ou seja, uma mudança na sua mente que você vai conseguir destravar e vencer o medo. Eu acho diferente porque a Bíblia me mostra que, primeiro, com medo você não lida, você não tem que lidar com os seus medos. Medo você expulsa ele da sua vida. Do mesmo jeito que quando chega um animal indesejado na sua casa e você olha para aquele animal e fala: sai daqui, animal, vai para fora. Show! Você bota esse animal para fora. É assim que eu e você devemos lidar com o medo. Medo a gente não tem que lidar com ele, nós temos que expulsar o medo da nossa vida. Então, da mesma forma como a gente expulsa o medo, medo não se vence com coragem. A insegurança se vence com coragem. Agora, o medo só pode ser vencido com um pleno relacionamento com Deus através do amor de Deus. Porque quando você está no amor de Deus, você adquire a capacidade, Deus te dá a capacidade de expulsar esse medo. O medo nada mais é do que uma insegurança, do que um não conhecimento de quem é Deus, porque quando você sente medo, você fica incapaz de enxergar, inclusive, o próprio Deus na sua frente. Aconteceu com Moisés, ele estava enxergando Deus, conversando com o próprio Deus, mas o medo dele não deixou ele ver Deus quem era de fato. Então, nós precisamos entender que se o medo toma conta da sua vida, é porque você não precisa de mais coragem, porque
A insegurança se combate com coragem, mas se você sente medo e esse medo te paralisa, é porque você precisa ser aperfeiçoado no amor de Deus. Você precisa, de fato, conhecer quem é a essência do amor, você precisa ter um relacionamento verdadeiro com o Senhor, para que você consiga expulsar o medo da sua vida. No amor não há temor. Ao contrário, o perfeito amor expulsa o medo. Então, que Jesus ele entre na sua vida e que através do sangue de Jesus, do poder de Deus Pai, do Espírito Santo, você seja coberto pela presença do Altíssimo e que você possa expulsar esse medo da sua vida através do amor que existe em Cristo Jesus. Medo não se vence com coragem, medo se vence com o amor de Deus, porque somente o amor de Deus é capaz de expulsar todo o medo que existe dentro do meio do seu coração. Que Deus abençoe a sua vida, tenha uma excelente semana em nome de Jesus. Um abraço.